Fala pessoal, bem-vindo aí ao primeiro episódio desse podcast que vai se chamar Zoicast. É um prazer muito grande aí começar esse novo desafio que tem tocado meu coração, que a verdadeira intenção é transbordar na vida de vocês e trazer conhecimento e experiências da vida com amigos e na música aqui. É isso aí. Quero fazer meus agradecimentos, primeiramente aí a equipe que está trabalhando, meu irmão que está atrás das câmeras, o Junião. Dá um salve aí, Junião. Eu Didi. Primeira vez aí. E claro, os editores que vão estar editando, fazendo pós-produção, que é uma equipe muito grande, que sou só eu, Leandro. Mas beleza. É isso aí, gente. Como eu já disse, é o primeiro programa, é o primeiro episódio aí de uma série de gravações e que a gente vai ter contando um pouquinho a experiência de grandes amigos e pessoas que fizeram parte na minha vida. E a ideia é que vocês também possam, através disso, crescer musicalmente e pessoalmente, beleza? Pessoal, e hoje é uma honra muito grande aqui estar recebendo um grande amigo e irmão. Eu quero deixar com vocês aqui uma palavra que diz na Bíblia, que diz assim: ame um amigo em todo tempo e na angústia nasce o irmão. E hoje o meu primeiro convidado, eu posso te dizer que ele é um irmão para mim, uma pessoa que me ajudou muito no meu começo. E se eu devo algo para alguém que me fez chegar onde eu cheguei hoje, essa pessoa. Eu quero apresentar para vocês hoje meu brother, irmão, Rafael Santos. Prazer, viu, irmão? Que isso aqui. Uma alegria, uma emoção, ó, tô todo arrepiado, cara. E esse meu irmão, eu vou falar um pouquinho aqui, né? Mas ele é baixista, contrabaixista, né? E me ajudou muito aí no meu começo na música, a dar os meus primeiros passos. E a gente vai discorrer uma história aqui que acho que vai ser muito legal para vocês que estão assistindo aí. Que eu espero que haja uma identificação com quem é mais velho. E para você que está começando também nesse novo mundo aí, que hoje é tudo diferente, também possa agregar para vocês a nossa troca aqui que vai ter de experiências e o que o Rafael tem para passar para todos vocês. Beleza? Então vamos lá. Gente, esse podcast a gente vai fazer ele em vídeo. Você que deve estar assistindo vai estar nas plataformas aí do YouTube, né? Então não deixa de dar o seu like, se inscrever para ajudar o crescimento desse canal. E também você vai poder também estar acompanhando e ouvindo também nas principais plataformas aí digitais, como Deezer, Spotify, Apple Music e Google Play. Beleza? Então vamos lá, a ideia aqui é sempre trazer para vocês um conteúdo de qualidade. Então, Rafa, meu mano, vamos lá. Conta um pouquinho do seu começo, da sua experiência. Por que você tá na música, partiu pro contrabaixo? Se você teve na família alguma influência musical, ou se você foi o primeiro. É isso aí, a palavra tá com você, meu brother. Bom, Leque, primeiramente eu queria te agradecer por estar participando do primeiro episódio do seu podcast. É uma honra pra mim, irmão. Tamo junto. Honra é pra mim. Que é isso. É uma honra mesmo tá aqui, né? Vendo o fruto do seu trabalho, participando de algo que talvez lá atrás a gente cresceu junto, né? E viu a história um do outro. E tá aqui hoje nesse estúdio maravilhoso que você criou é uma honra pra mim, meu irmão. Isso pra gente. Tô muito feliz, muito grato mesmo, né? Por estar participando desse episódio número 1, que eu tenho certeza aí que vai ter inúmeros episódios que vão falar de vida, de coisas que edificam, que trazem boas lembranças, né? Então eu quero que seja uma abertura para tudo que virá aí pela frente. E falando um pouco de mim, meu nome é Rafael, tenho 36 anos, sou casado, sou contrabaixista, né? Não profissional. Esse aqui é o seu xodó? Esse é um instrumento
muito especial, né? Tá Depois a gente certo. vai falar um pouco dele. Então é uma honra, né, estar aqui e poder a gente falar um pouco aí da, da, da caminhada. Então, basicamente, essa é a minha vida, né? Então, comecei muito cedo na música e minha família não era uma família musical, né? Então, quando eu era muito pequeno, acho que em torno de 9 para 10 anos, né? Quando eu já tinha ali uma certa consciência do que, quando você começa a despertar ali os interesses, né? Você está crescendo. Eu lembro de eu ouvir música e a música mexer comigo. Então eu tinha essa, essa visão, né, da música. Muito superficial, mas eu já tinha alguma coisa ali, né, com Já a tava música. entrando ali, né? Uma matéria-prima ali. Exato. E minha família é toda nordestina. Então eu tenho raízes nordestinas. Então eu cresci em São Paulo, mas todos os anos eu ia para Sergipe. Então, minha família, como o Nordeste, acho que como um todo, consome muita música. Então, eu lembro de aqui em São Paulo, estar dentro do carro do meu pai ouvindo samba, Olha, raiz, e lá no Nordeste tá ouvindo shot, tá ouvindo o forró pé de serra, né? E as vertentes ali que saem, né, do Nordeste, né? Como repente, muito repente. tem bastante lá. Muito, muito repentista, né? Então, que também não deixa de ser música. Porra. É E improviso total, né? muito, 100%, né? E então a música ela sempre esteve presente. Então, quando eu não estava aqui consumindo a música daquele momento, eu estava consumindo música lá fora. Então, basicamente foi isso, né? Eu não tive um lar musical, mas a Te música esteve inseriu, né? presente. Exato. E, e o seu começo, assim, o acesso à música foi fácil, assim, como eu falo, instrumento, como começou, por onde começou, assim, você falou que a música já estava dentro de você como uma forma do seu pai, né, de ter na família ouvintes e tal, mas aquilo ainda na parte de audição, né, pode-se dizer assim. Exato, exato. E como que entrou assim essa vontade de partir para um instrumento, se o contrabaixo, como a gente já falou que você é baixista, foi o primeiro instrumento, ou se você teve algum antes, uma introdução para chegar no contrabaixo, conta aí um pouquinho. O acesso, se você teve acesso, foi fácil esse acesso, né? Porque hoje a gente tem pessoas que eu vim de um lar bem simples, né? Então, foi meio difícil assim ter o meu primeiro instrumento, mas conta um pouquinho como que se foi o baixo o seu primeiro instrumento, se não, como que você chegou até o contrabaixo e qual foi o seu primeiro instrumento? Conta aí um pouquinho dessa Legal. história aí. Bacana. É, o, Para eu chegar a ter o meu primeiro instrumento é uma história muito longa, né? Resume aí pra Vou gente. tentar resumir um pouquinho. Para eu conseguir comprar o primeiro contrabaixo, eu lembro que eu arrumei um bico na feira. Caraca, feira diferente Feira, mesmo. feira livre, né? E eu lembro que eu entrei na feira para trabalhar. Isso foi na minha segunda passagem já, né? Porque eu tinha começado a trabalhar muito novo, né? Mas eu lembro que com 15 anos, mais ou menos 14 para 15 anos, eu voltei a trabalhar. E eu acho que eu juntei ali uns 3 4 meses de salário, né? Daquele bico que eu fazia, para eu conseguir comprar meu primeiro instrumento. Eu lembro que o Caraca, mano. primeiro contrabaixo que eu tive, ele era um Golden. Golden. Um Golden preto. Ah, não foi tonante, já foi um Golden, Pelo né? menos não foi tonante, né? Aí pra quem é antiga aí sabe que o tonante... Eu nem sei se essa marca existe hoje, né? Eu também Golden. não. Não pesquisei mais sobre ela, né? Mas eu lembro que foi um Golden. Ela é nacional, essa marca? Eu creio que Acho que sim, sim. eu creio que sim. E era um contrabaixo na linha Fender, né? Não era um Precision, era um estilo jazz bass. Mas era um baixo bem simples, né? Era o que eu pude comprar na época, né? Mas alegria total, né? Nossa, aquele baixo ali era o meu passatempo, né? Eu vivia
pendurado nele ali. E assim, você tocava, tinha banda, como foi? Onde você tocava? Como que você começou, assim? Então, nesse período que eu comprei o contrabaixo, é uma longa história, né? Eu comecei a, a entender um pouco mais de música com uns vizinhos que eu tinha na frente, né, de casa, que era o Anderson e o Éder, né, que acho que você conheceu. O Éder, Sim, sim. o Anderson, né, o Éder já... Baterista. É isso, o Anderson era baterista e o Éder, ele era compositor, né, e tocava violão. E eu lembro que eles me influenciaram bastante, né, no começo ali, porque a gente ficava ali na frente da casa dele e o pai dele tinha um Opala, né, um Opala, Eu lembro. um Opala que Antes era louco, o câmbio era aqui no volante, né, cara? Foi a primeira vez que eu vi um carro câmbio aqui para a marcha, né, passava aqui no volante. E o Anderson colocava, o Anderson era muito louco, né? Nossa, só uma história, eu lembro que, desculpa te cortar, eu lembro que esse antes é baterista, ele é muito instrumentista, né, mas ele tem a pegada dele mesmo é batera. Eu lembro uma vez que a gente foi tocar, não sei se era alguma festa, aqueles ensaios loucos que a gente fazia, e o cara não levou o boom, o pedal do boom, você lembra, mano? Nossa, ele metia o pé, cara. Ele tocava com o pé, cara, e saiu um som, tirava né, cara? um puta som. Eu falei, nossa, história doida, né? Desculpa te cortar, não, tinha que essa história isso, nossa, eu não lembrava disso, né? Doido, né? E realmente, o Anderson sempre foi um baita músico, né? Uma influência. Influência. Né? Pra mim, no começo, o Anderson foi uma influência. Pra mim também. Porque o Anderson, ele trouxe algo que, na época, eu não era cristão. Então, eu ficava na rua, né? Ali no bairro. E quando ele chegou, ele veio de Indaiatuba, né? Os pais dele moravam no interior. Quando ele chegou, ele começou a trazer umas coisas assim, um tipo de som diferente, cara. Um som que eu ouvia sempre, né? Na TV, ali, no que passava no rádio, mas era um som cristão, né? Era um som mais groovado ali, né? Hoje eu sei que é groovado, né? Na época eu não entendia disso. Né? Mas era um som mais bem feito, né? Sim. E aí eu lembro que a gente começou a fazer amizade, eu ouvia muita música, né? Então o pai do Anderson, ele era instrumentista e eles tinham uma banda. Acho que eles tocavam na igreja, alguma coisa assim. Certo. E na época ele começou a apresentar. Ele falou, olha cara, olha esse som aqui. E ele começou a trazer uma linguagem que até então eu não compreendia. Né? Eu gostava de música, eu ouvia música, consumia muita música, mas eu não entendia aquilo. Então ele falou, olha, isso aqui é uma batera, isso aqui é um contrabaixo, isso aqui é um violão, olha essa pegada, aquele papo de músico, né? Que a gente tem, né? Que tem, né? E aquilo foi me interessando. Então, até um dia que ele me apresentou, né? Ele me chamou para ir na onde ele tocava, na igreja e tal, e eu fui com ele. E ali eu comecei a entender um pouco mais de música. Eu falei, cara, eu tô sem fazer nada, né? Poderia começar a aprender alguma coisa, né? E foi ali que me despertou a música. Mas até então eu não tinha despertado ainda o contrabaixo. Certo, ali pra tocar alguma coisa, algum instrumento ali. Exato. Bacana. Exato. Aí, então, nesse decorrer... mas você teve algum instrumento antes, alguma coisa assim? Não, eu não tive. Eu nunca toquei... Até que eu tive, na verdade, né? Quando eu comecei a ir pra Assembleia de Deus, que eu comecei a frequentar lá, junto com o Anderson, com a família dele ali, eu lembro que tinha um instrumento lá, uma atabaque, né? Que eu lembro, por isso que eu perguntei. Uma atabaque, né? Atabaque. E eu comecei tocando aquela percussão, né? Então eu comecei ali nos primeiros passos ali, né? Fazendo um sonzinho. E para mim... É um instrumento rítmico, né? Rítmico, totalmente. Ver, né? E engraçado, você falou de ritmo, né? Antes de eu conhecer a música, eu ouvia muito rap, né? Eu sempre ouvi muita coisa, mas dentre elas, o rap era muito presente, né? Dessa eu não sabia, não. Eu ouvi muito rap, muito.
E aquela batida do rap, ela era muito muito forte. Então eu sempre tive uma coisa pro lado rítmico. A harmonia me chamava atenção, mas o lado rítmico era mais forte, né? Então eu vi muito. Então quando eu comecei a tocar lá com eles, era o que sobrava lá, né? Então sobrou atabaque lá, ele falou, toca atabaque aí. Aí eu fui começando a aprender os primeiros passos ali, e foi um instrumento que eu toquei acho que por um bom tempo. Até porque eu não tinha, né, instrumento, e eu lembro que lá também não tinha instrumentos para poder eu iniciar, então eu tocava o que tinha. E aí depois disso o contrabaixo entrou, né, com essa história que eu comentei, quando eu comprei ele, né, e eu comecei a estudar autodidata mesmo, né. Mas o acesso à informação era muito precário naquela época, né. Naquela época não é como hoje, né? Que a gente tem acesso aí muito fácil. Com a internet você tem acesso Show de bola, a tudo. meu. Que história, hein? Legal. E uma outra pergunta, assim, conta pra mim. Então, assim, você foi pro contrabaixo, contou toda essa história. A sua influência hoje, assim, né? Como a gente tem falado, o tema desse podcast é o poder, a importância da amizade, a importância de você ter amigos, né? E pessoas ali que. Porque dizem aquela antiga frase, né? Antiga não, que ela é atual. Que você é a média de das pessoas que você caminha, que você anda. Então, assim, a importância da influência que você teve do Anderson, do Éder, de ali te introduzir no mundo da música instrumental, né? Assim, para começar a tocar, que você já era um ouvinte. Mas hoje, assim, aí, claro que vem várias influências, mas hoje, assim, a sua influência musical, para a gente tirar um pouquinho, quais são hoje, assim, as suas influências musicais, assim, que te faz ter mais desejo pela música, pelo seu instrumento? Influência musical são muitas hoje, né, Lê? É difícil eu te falar uma pessoa, mas eu tenho muitos músicos, né? E engraçado, né? Que pra mim a influência ela não necessariamente tem que ser do instrumento que você toca, Certo, eu também acredito nisso aí. né? Eu escuto muito baixista, sou guitarrista. Exato, né? Então eu tenho muitas influências. Então, assim, falando de baixistas, né? Minhas maiores influências hoje é o Pino Palladino. Show. E falando de baixistas, né? O Pino Palladino, o Robinho Tavares, que é um músico brasileiro. Saindo um pouquinho. E aí, assim, eu não vou citar os antigos, porque são história, né? Acho que quem é músico tem que conhecer. Jaco Pastorius, Victor Utin. Esses músicos, para mim, são influências número 1, né? Mas falando de influência hoje, seria o Pino Palladino, Robinho Tavares, eu ouço muitos baixistas da atualidade. Eu não vou citar todos, porque são muitos, né? Eu ouço muito baixista atual, tem muito baixista bom. Legal. E no mundo todo, né? Pegando o Brasil afora, né? Mas citando de Brasil, tem o Serginho Groove, é um baixista do Maranhão, sensacional. E aí saindo um pouquinho aqui do Brasil, do baixo em si, guitarristas, eu ouço muitos guitarristas. Legal. Guitarrista de fusion, guitarrista de blues, e muitos bateras também, né? Então, as minhas influências são diversas. Mano, e assim, você acredita para uma pessoa que quer seguir carreira, ser um bom músico? Eu acredito muito que ele tem que ter várias influências, né? Estudar vários estilos musicais, né? Porque hoje há uma necessidade, há uma cobrança, né? Hoje, né, a gente vai falar de posicionamento aqui também, mas o músico, você acredita que o músico, tem uns que defendem que o músico deve seguir o estilo dele, né? Se é rock, se é jazz, e assim vai. Ou
para ter sucesso, ou você acredita que um músico hoje de sucesso, no seu ver, né, no seu olhar clínico, ele tem que ser um cara mais estudado, tem que buscar várias influências? Você acredita nisso ou não? Acredito, Lê, que o músico ele tem que estar atento a tudo que é ritmo, tudo que é música, né? Tudo que gera música, o músico tem que tem que ouvir. Tem que ouvir. Ele não precisa necessariamente tocar. Eu não consigo tocar todos os ritmos, né? É difícil. Mas eu acho que ouvir e estar atento ao que aquele som, né? Aquela linguagem, eu acho que o músico tem que ter. Porque se acontecer de ele tiver que estudar, né, para alguma coisa que ele vai tocar, para ele conseguir pelo menos já ter aquela linguagem na mente, para a mente conseguir gerar aquilo, né? Então eu vejo que é necessário sim o músico tá sempre atento a todos os ritmos. Porque a oportunidade vem sem avisar, e você tem que estar preparado para aquilo ali, né? E isso eu te falei porque eu não sou um músico profissional, né? Então eu quero deixar claro, eu não vivo da música. Mas eu não tive essa oportunidade de viver, né? Mas quem vive da música é aquilo que você falou. Tem que estar pronto para tocar. Então, se o músico é um sideman, né? Que hoje é um termo muito utilizado, e ele toca, ele está aí pronto para tocar, acompanhar cantores, e o que aparecer ele pega, no meu entender, ele tem que tocar todos os ritmos. Então, mano, é o seguinte, conta pra gente aí uma história, eu sei que deve ter várias, né? Eu te conheço, a gente tem várias juntas. Uma história engraçada da música que você tem pra gente dar uma descontraída. Conta aí. Legal. Ale, acho que você já acabou falando, né? Que é do Anderson, né? Ele tocando com o pé ali. Nossa. Eu não tocava ainda, eu acho, na época. Eu tocava, não lembro. Né? Mas ver ele ali batendo com... Tocava, pô, você tocava. Eu tocava, né? Já? Tocava, eu lembro dele batendo com o pé ali, cara. E o som rolando ali foi muito legal. Mas... acho que a gente já teve várias juntos, né? Assim, tocando mesmo... eu acho que o período que a gente saía pra tocar tinha muita coisa, mas especificamente, assim, de verdade, eu não vou conseguir lembrar de uma. Só lembrando aí do Anderson, esse amigo nosso aí, né? Acho que eu vou até marcar ele aí pra ele estar vendo esse podcast, seria legal, né? Seria legal. Ele tinha uma Brasília, cara, e assim, às vezes a gente saía pra tocar, fazer alguma coisa, mano, ele colocava umas 20 pessoas ali dentro daquela Brasília. Você lembra disso daí? Aí ele... colocava umas 20 pessoas lá, saía dando cavalinho de pau, muito louco. Mas o que eu quero contar aqui é uma história minha e sua, né? O Rafa é o seguinte, meu irmão que tá aí atrás das câmeras aí hoje dando uma força, o Junião dá um outro oi aí, Junião. Batera, marombeiro, só que agora o bicho é fortão, tem que tomar cuidado tocando batera. A gente tem uma história, a gente sempre brinca com o Rafa que você pode ver que o cara é todo elegante aí, né? O cabelo na cara, bonitão e tal. E, mano, a gente começamos na igreja, né? A gente tocava na igreja e o Rafa tocava baixo e teve uma época que você cantava, você lembra? Você cantava e tal. Na época dos cover? E a gente fazia cover, oficina G3 aí pra quem conhece, resgate. E teve uma época que na igreja a gente fala ministro de louvor, né? Na igreja, né? O cara que lidera, canta ali. E o Rafa, tinha uma época, você tava liderando lá, a gente tava sem cantor, você assumiu, né? Provisoriamente ali. Tava ali. Então a gente sempre brincava, que a gente sempre ensaiava, tinha os cultos, as reuniões da igreja, era de domingo. E a gente, molecão, trabalhava, mas assim, é totalmente diferente de hoje, a gente tinha tempo, né? Sim. Tem umas histórias, a gente levava, era baixo nas costas, era amplificador nas costas e tudo mais. Então, a gente andava ali e hoje é diferente. Hoje você pega um carinha aí que tá começando, não quer levar nada, né? Só leva um computador. Verdade. Mas é uma história muito louca, cara. Aí o Rafa, a gente zoava, porque a gente ensaiava e ele falava assim, ó, tô indo pra casa tomar banho, né? Mas falava, ferrou. Porque era assim, normalmente o culto começava ali... A gente ensaiava antes, né? A gente veio da Bleia, uma igreja tradicional, uma igreja...
uma igreja religiosa, né, mano? Nada contra, mas a gente tem todo um começo ali, só histórias boas também, né? Mais histórias boas que ruins. Mas aí ele saía pra tomar banho. 2 horas. E o que acontece? Começava a reunião lá, o pastor cantava 2 músicas ali, e depois tinha o nosso período, né? Das músicas que a gente ensaiava pra estar cantando. Aqui a gente diz que é o período de louvor, né? Então a gente cantava 2 músicas ali, 2 ou 3 no máximo. E, mano, o Rafa saía pra tomar banho. Aí ele ficava nesse cabelo aí, cara. Uma cara. E o que acontecia, mano? O cara não chegava no horário, mano. A gente queria morrer com isso daí. Passava um gel, né, cara? Na época. Tinha dia que o cara não chegava no horário, velho. Dava horário de louvor. Cadê o Rafa, mano? A gente se matou de ensaiar. E na época a gente ficava bravo, mas a gente dá risada disso daí. E uma outra história, já que ele não contou, eu vou contar. Essa daí eu não lembrava, essa última eu não lembrava não. É, o cara vai idoso pra caramba. E a outra uma outra, cara, a gente ensaiou, ia ter uma reunião específica na igreja, né? E a gente ensaiou, sabe, aquele ensaio que a gente fazia, né? E na época a gente curtia um rock, né, mano? Eu tava naquela época minha roqueiro e tal, que tava lá embaixo. E tirando um som legal. E a gente pedaleira da Zoom. Pedaleira da Zoom. Mas saiu um sonzinho aquela Quem é pedaleira, guitarrista aí já sabia que essa pedaleira, aquela Zoom. Hoje a Zoom tem várias pedaleiras, mas era aquela que eu nem me lembro o nome, era aquela pequenininha, 505, uma coisa assim, 510, eu não lembro. E a gente foi tocar, cara, e na hora que a gente foi tocar ali, e você cantando, a gente nervoso, a gente era novo ainda, né? Mesmo assim a gente nervoso. E um foi olhar, uma hora que começou a música, um foi olhar pro outro. Nessa que um olhou pro outro, eu virei minha guitarra, ele virou o contrabaixo dele, cara. E os 2 braços enroscou, cara. Minhas cordas, meu braço enroscou. Enroscou no seu braço, mano. E a gente não conseguia tirar e todo mundo olhando. A gente teve que parar a música. Cara, que carão, que vergonha. Mas hoje a gente leva isso aí como uma história engraçada, né? Você lembra disso daí, mano? Cara, lembrei agora. Ixi, isso aí eu conto. Essa é muito tempo, né? Muitos anos atrás. Mas a gente teve várias no começo, né? Cara, teve uma época que a gente... Você falou do rock, né? E a gente tava curtindo muito rock. Muito rock mesmo, raiz, né? Rock pesado. E aí eu lembro que uma vez a gente foi num show do Resgate, né? E aí tava eu, você, o Júnior... Né? O Júnior tá aqui. Atrás das câmeras. Atrás das câmeras ali. Cara, e aí eles tocaram uma música lá e o Júnior... E aí começou um bate-cabeça, né? Começou um bate-cabeça dentro do evento, né? E aí eu fui por cima das costas do Júnior, cara. O Júnior era mais gordinho, né? Sempre foi forte, né? Aí é bombado, mas ele tá mais bombadinho, né? Mas ele era sempre foi o mais forte da turma, né? E aí eu falei, cara, eu vou subir em cima das costas do Júnior, cara. Aí eu falei, Junião, baixa as costas aí. E aí ele baixou e eu subi em cima das costas dele, cara. Eu não sei se a gente caiu, não lembro. A gente caiu, né? A gente caiu no chão lá, cara. Depois levantou e saiu empurrando o outro lá. Isso cara. tudo na igreja, hein? Mas era um período muito legal. Porque demais, assim, a gente tá falando aqui de uma coisa que parece até uma bagunça. Mas não era. A gente era novo, a gente era jovem, a gente queria se divertir. E era uma alegria saudável, Uma né? alegria saudável, porque a gente saía dali, a gente voltava para casa, né? Então não tinha nenhum problema. A gente ia curtir um som ali, e era um som que tinha um contexto, né? Com músicas, além de falarem de contextos cristãos, elas também falavam de contextos do dia a dia, né? Da vida, né? Da vida do dia a dia. E era tudo que a gente enfrentava, né? A gente era de um bairro simples, de pessoas, de um local simples. Então a gente saía dali, a gente saía feliz. Todo mundo ia para casa feliz, né? E no outro dia era outro dia. Então, eu acho que essa história foi uma história muito legal, né? É muito louco. Eu acho que nesse mesmo dia aí tinha um amigo nosso, William Gordinho. Eu tenho uma história com o William também muito legal. William, só te contar essa e já conto. O William Gordinho, cara, nesse mesmo dia o cara quebrou o braço, mano.
Eu não sei se foi nesse mesmo dia ou se foi quando o Militantes foi lá. O bicho quebrou o braço nesse dia, mano. Doido, né? Nossa, o William era No doido demais. bate-cabeça. Né? O William é um cara sensacional, um menino muito do bem. Então, assim, eu sempre estava indo nos lugares, né, pra ouvir, né? E assim, não pra ouvir só a música, né? A gente ia por amizades também, né? Acho que isso era o legal da época, né? Tem tudo a ver, a amizade, né? Isso é verdade, a amizade ligava. Né? A amizade ligava, né? Todo esse contexto. Então, quando eu não tinha oportunidade de ir num evento, ver uma banda ao vivo, que era uma forma de aprender também. Não tinha vídeos igual tem hoje. Não tinha. O YouTube era fraquinho naquela época. Não tinha, era fita cassete, não tinha nem DVD naquela época, né? Eu tô falando de mais de 20 anos. Eu tô falando pra você que o cara é vaidoso, ó. O cara não tem uma ruga direito no rosto aqui e tá falando aqui de séculos atrás. Né? Mas realmente não tinha, parece que a gente é bem velho, mas realmente a tecnologia muito rápida a tecnologia. Não tinha ainda avançado tanto. Então a gente tinha que ir ver as bandas, né? Os eventos, né? Então, e nisso a gente fazia amizade, isso que era legal. Rafa, você se arrepende de alguma coisa que você deveria ter feito hoje? Você tem algum arrependimento? Ligado, lógico, à música e até mesmo pode ser também alguma coisa como a gente tem falado aqui da amizade e tudo mais, mas tem algo que você se arrepende assim que posso dizer que te frustra, né? Mas que você se arrepende? Lê, eu não sou músico profissional, então eu acho que a vida ela nos dá muitas oportunidades, né? Mas se eu pudesse voltar atrás, eu tive uma fase que eu estudei muito. Estudei mesmo, assim, 4 horas por dia, né? De 3 a 4 horas, até mais em alguns momentos. Isso trabalhando, né? E trabalhando, né? Desde muito novo. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria, naquele momento, trabalhado, né? Eu acho que ter trabalhado muito cedo me atrapalhou de avançar nos anseios que eu tinha naquela idade. Para eu conseguir ter vivido da música. Certo. Então eu teria voltado atrás para ter conseguido esse objetivo, porque era o que eu queria naquela época. Eu queria ser um músico profissional. Era sonho, né? Era um sonho, né? Falava disso, só disso. A gente falava muito disso, né? Ou em banda, ou como músico mesmo. E eu acabei não conseguindo. Mas isso tudo me trouxe um aprendizado. Quando eu percebi que eu não ia conseguir, eu tive que continuar os estudos que eu já tinha, né? Então, acho que o que era muito legal é que minha mãe, ela via que eu ficava muito focado ali na música, ela não deixava eu largar o estudo, né? O estudo da escola. De fazer você ter equilíbrio. Equilíbrio. Então, eu só estudava depois que eu terminava a minha lição da escola. Mesmo na escola pública, né? Que a gente sabe da precariedade que é. Eu tinha esse equilíbrio. Então, mas se eu pudesse voltar atrás, eu teria não trabalhado e focado mais no estudo musical. Eu lembro que na época meu sonho era fazer o LM, né? Eu não sei se mudou o nome, acho que mudou, se eu não me engano. Meu sonho era ter feito a escola de música e eu acabei não fazendo. Então é um arrependimento, mas pro bem. Um arrependimento pro bem. Certo. Legal. Agora eu quero falar uma história aqui, né? Trazer uma pergunta para você, mas antes eu quero introduzir essa pergunta, né? Mano, você, para quem não sabe, o Rafael, como eu já disse aqui no começo desse podcast, eu fiz questão de ser o primeiro, né? A primeira gravação dele, porque é uma pessoa que fez muito sentido na minha vida, não só da minha vida, mas também como na vida da minha família, né? Na vida do meu irmão também, eu acredito que está ali atrás das câmeras. E é o seguinte, mano, eu sempre, para onde eu vou falar de música, eu sempre conto essa história, né?
Legal. Que, cara, praticamente a minha primeira pedaleira, quem me deu foi o Rafa, né? Assim, todas as vezes que a gente jovem, adolescente, o Rafa é um pouquinho mais velho, é pouca coisa, né? Só que sempre foi um cara mais maduro, né? Um cara sempre mais andava na frente, né? Por isso que foi sempre uma influência na nossa vida, porque tinha conteúdo para passar pra gente, né? Tinha coisas que nos fazia ser pessoas melhores. E, cara, você foi o cara que me deu minha primeira pedaleira. Foi o cara que, assim, me fez gostar de produção musical, né? Porque você foi o primeiro que foi lá, comprou o computador, que já trabalhava, começou a ter as suas condições de ter suas coisinhas ali. Verdade. E comprou o Pro Tools. Eu me lembro que a gente ia lá, né, cada gravação nossa durava 1 hora, porque o Rafa não lembrava, aí tinha que ir lá pegar, o manual. Mas, meu, aquilo pra mim era muito mágico, sabe? Era o meu sonho ter. Eu não me sentia um cara capacitado, eu tinha muito complexo de inferioridade naquela época, né? Tipo, porque a tecnologia ainda o computador ainda era aqueles computador caixotão, né? Exato. Tudo. Então era Pentium 2, Pentium 3. era algo pra mim tudo muito, nossa, será que um dia eu vou conseguir isso, né? Então eu ficava meio que na aba ali, o Rafa era o técnico, o produtor, e eu ficava nos arranjos, né? Você lembra? A gente fazia Nossa, é verdade, você fazia os arranjos de teclado, você fazia aula, tava tocando muito bem, né? E eu me lembro também, assim, por exemplo, às vezes a gente fazia. Como que eu posso dizer isso? Quando a gente vai fazer vai fazer um teatro, que a gente vai fazer um. Nossa, me esqueci o nome agora da palavra. Mas você tava ali, laboratório, palavra laboratório. Às vezes o Rafa estudando, trazia pra gente, pegava lá os DVDs do Mark W. Smith, ou CD, eu não lembro naquela época, se era CD ou DVD. Pegava ali do CD do Mark W. Smith, um cara muito top na área musical, Nossa, né? muito. Uma influência pra gente, né? Influência enorme do worship, né? Pra gente e tudo, e você chamava a gente pra ir lá pra sua casa e ali a gente fazia um laboratório. Você explicava pra gente, ó, tá vendo aqui, quando sai do primeiro refrão, acontece isso com o instrumento, tem essa chamada, sabe? Fazia todo ali o laboratório musical e sempre nos influenciando, sempre me incentivando, sempre... Cara, eu não sei, né? A força que você tinha e o que tinha dentro de você pra poder, assim, acreditar na gente naquela época, que também era uma época difícil, de adolescência, balada, não sabia o que queria ainda, mas a música já fazia parte, mas a gente não tinha aquele comprometimento, né? E, cara, e também, assim, uma história que me marcou muito, que foi um divisor de águas pra minha vida e uma decisão que eu tomei e que até hoje eu ando por essa decisão. Uma vez uma banda, né, já conhecida, né, gravou um CD e um DVD, né? Nessa época eu não estava muito bem, não queria muito a música mais, estava meio que saindo fora, mas eu gostava dentro da igreja, né? A música dentro da igreja, já estava indo fazer outras coisas e tal. E essa banda, depois que gravou o CD e o DVD, que eu inclusive fui na gravação, chamou você para tocar contrabaixo, né? Que parece que o baixista tinha saído. E eu me lembro que eles estavam precisando de uma pessoa para tocar um violão também. Exato. E o líder dessa banda tal já tinha me visto aí. Eu não segui os padrões dessa banda, né? Tipo, eu não tinha os padrões dela. E eu me lembro que... um padrão mais surf, mais praia. Meio doido, né? E, então, coisas da vida, né? Aí você pegou e comentou, né, com esse diretor dessa banda, com o líder dela, falou assim, ó, é o seguinte, eu vou, né? Mas eu vou se o Leandro for, né, tocar, né? Eu me lembro que foi algo assim, mais ou menos. Você nunca me contou na íntegra, mas depois ele me disse mais ou menos como que foi o líder dessa banda. Sim. E, cara, entrar naquela banda foi pra mim tudo, né? Foi tudo. Foi eu me focar. Acho que dali você conseguiu entender, né, Leo? Caminho que você precisava trilhar, né? Isso, é isso que eu quero, foi um divisor tanto na vida musical como na vida pessoal também, né? Eu tinha muitas dúvidas, muitos questionamentos, né? Eu não tinha acesso a alguns conhecimento, algumas coisas.
Então aquilo pra mim, cara, foi demais. Assim, então minha pergunta pra você, cara, Rafa, o que te motivou, né? O que te motivava e o que te motiva, porque você ainda é uma pessoa que tem isso dentro de você, né? Você ativa nas pessoas e traz para elas uma realidade que às vezes aquela pessoa não enxerga, mas um verdadeiro sentido da vida. Essa força, cara, que você tinha, você não pensava só em você. Entendeu, mano? Você não pensava só em você ali quando você. Não tinha um certo egoísmo, né? Cara, não, meus irmãos. Eu não queria saber de nada e você falou, não, cara, eu quero ler que você sabia que aquilo ali ia fazer diferença na minha vida. Isso é só uma história de muitas, né? A Nossa, gente tem muitas verdade. histórias, claro que isso vai ficar muito longo se eu contar. Mas, meu, o que te motiva, cara? Qual é a sua motivação? Trazendo mais uma vez o tema desse podcast, que é a importância da amizade, a importância de ter pessoas ao seu lado. Então, o que te motivava a você fazer tudo isso e motiva até hoje que eu vejo você fazendo isso até hoje, cara? É, para eu falar sobre isso, eu vou ter que falar um pouco da minha história, né? Eu acho que desde pequeno eu nasci num lar muito simples, né? Minha família uma família simples, meus pais praticamente analfabetos, né? Então minha mãe, né? Ela nasceu e morreu analfabeta, mas uma pessoa incrível, e Como meu pai, incrível. né? Acho que estudou até a quarta série, mas, né? Eu tô falando esse contexto só para contar, para entender, né? Mas dentro de casa eu sempre fui muito educado, vamos dizer assim, né? E eu acho que é legal falar sobre isso, já que a gente está falando de amizade. Uma amizade se forma dentro do lar. Se eu não tenho um lar que tem amizade, eu não vou conseguir ter amizades fora do meu lar, Nossa, não, fala de novo isso aí, cara. Fala de né? novo. É incrível isso, né? Se eu não tenho amizade dentro do meu lar, eu não vou ter amizade fora do meu lar. Eu acho que a amizade se constrói dentro da casa, né? Então, ali dentro eu vivi muitas coisas, né? E, e eu acho que a resiliência, hoje eu falo resiliência porque eu aprendi, mas a resiliência que tinha dentro de casa, com as dificuldades que a gente tinha, então eu via muita dificuldade dos meus pais em sobreviver. Mas a minha mãe, ela tinha uma Energia. energia dentro dela que contagiava, e ela sempre me mostrava, ela sempre mostrava muito o caminho das coisas, né? E me corrigia muito. Então eu cresci tendo esse contexto de família, né? E quando todo ano, como todo ano eu ia para Sergipe, passar o fim de ano com a minha família lá, minha família era muito unida ali. E assim, quando minha mãe ia, o mesmo tênis que eu tinha eram os tênis que meus primos tinham. E assim, se minha mãe comprava uma camiseta para mim, para eu passar o final de ano, meus primos ganhavam uma camiseta igual à minha. Por exemplo, se eu tinha um videogame e aquele videogame não me servia mais, eu doava meu videogame pro meu primo. E um exemplo, né? Aconteceu inclusive algo assim, né? De eu ter um videogame novo e minha mãe falar: não, nossos seus primos não tem, vamos doar para eles, né? Vamos dar para eles. E a gente deu aquele videogame para eles. Então eu sempre vivi num contexto familiar de aprendizado. Isso gerou dentro de mim uma gratidão, né? Acho que é a palavra mais adequada. Então essa resiliência que a gente tinha de, mesmo não tendo nada a dividir, era algo que eu cresci aprendendo. Então acho que o que as pessoas precisam entender hoje é que nós precisamos ser dentro da amizade, ter uma certa um certo olhar para o próximo como a nós mesmos, né? Como a palavra de Deus diz isso, né?
que a gente tem que olhar amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque tudo né? é com pessoas, né? Exato, e quando o amor se completar, não precisa mais de nada, né? Então, Coríntios fala sobre isso, né? Quando o amor se completar, não vai precisar de mais nada, porque o amor é Deus, né? Como que você vai conhecer a Deus? Amando. Então, eu posso dizer para você que dentro de casa eu tinha esse amor. Muito simples, muito simples. Então, quando eu saí de casa, que eu comecei a ir para fora, eu comecei a levar aquilo. Então, aquilo era a minha realidade dentro de casa. Então, o que eu posso dizer para você é que as pessoas elas precisam entender que a educação dentro do lar ela é necessária. E porque eu falei, né, da minha mãe e do meu pai, eles não tinham estudo, né? Nós tínhamos problemas familiares? Tínhamos, como toda família tem. Mas o amor era muito presente ali, né? Principalmente da minha mãe. Então, quando eu saí, era normal, né? Então, aquilo pra mim era normal, Lê. Então, quando a gente se conheceu, e a gente saía, a gente ia tocar, a gente ia comer, pra mim era normal dividir, porque eu sempre fiz isso, né? Minha família sempre foi assim. E isso eu acho muito legal no nordestino, né? Eu tô falando do Nordeste porque é a minha raiz. Porque lá eles são assim. Eles são assim. E eu amo, né, aquele lugar. Então, pra mim, eu vejo não só aonde eu nasci, eu nasci aqui, né? Mas eu falo, minha família é de lá, então praticamente eu cresci lá também, né? Então eu ficava 2 meses lá e 10 meses aqui. Final de ano, né? Dezembro e janeiro lá e de fevereiro a novembro aqui. Então eu cresci, né, com eles, né? A gente é muito próximo hoje, ainda hoje. Então isso vem do nordestino, né? O nordestino tem essa cultura. Chegar na casa, ele tira o que tiver que ele tiver, você vai comer. O que ele tiver, ele vai compartilhar com você. E, né, coisa que aqui em São Paulo é um pouco diferente, né? Também tem muito isso, né? Mas se você vai ver a raiz da pessoa, ela é nordestina. É nordestina, no seu caso, né? Isso é legal, cara, né? Porque é muito bom, porque sempre quando a gente via, você sempre arrastando a gente, né, me lembro, alguns eventos, shows, né? Vamos lá, você era o cara que pesquisava e falava, olha isso aqui, e sempre trazia as novidades pra gente e levava. E eu achava isso muito legal, que não tinha você não, você disse dividir, né? Mas eu vou dizer uma outra palavra, você compartilhava, né? Porque Compartilhar. Porque você às vezes, o dividir, você divide ali uma coisa assim, isso aqui é meu, é seu, mas muitas vezes você tira de você para dar pro próximo, né? Como a gente viu você fazendo com a gente. Então isso, você compartilhava, né? E não tinha você não viu algo em troca, né? Você não fala assim, vou te dar isso aqui, como a gente vê muitas amizades, né? Não, te dou isso aqui, mas eu quero aquilo ali de você, quero isso. Então isso não tinha isso da sua pessoa. Por isso que eu fiz essa pergunta, cara, da onde você tira essa energia e de onde vem de você ser assim, né? E muito bom você ouvir, né? Porque, pô, é um aprendizado aí pra gente. O que você leva pra fora é aquilo que você vive dentro de casa, né? Aquilo que você vivia dentro da sua casa é o que você levava. Então era algo que não tinha esforço, era algo que era a sua vida, era o que você vivia. Muito bom, mano. Aqui tem outra pergunta aqui pra você, tô com a minha colinha aqui. Cara, o que você acha agora, músicos mesmo, o que você acha que está faltando nos músicos de hoje? Olha, Lê, é difícil falar do que falta, eu vou falar do que tem de bom. Eu vejo hoje muitos músicos excelentes. Peraí, eu tenho que parar isso aí. Você vê quando a pessoa é diferenciada, né? O cara, ó, gente, você falou assim, eu não vou falar o que falta. Fala de novo, você vai falar o que? O que tem de bom.
Nossa, acho que vamos pegar isso, galera. Vamos pegar isso daí, porque a gente vive hoje num mundo muito crítico, né? Onde as pessoas só olham as críticas e só sabem criticar, né? E você pode ver que aqui o que o Rafa tem falado é tudo muito verdadeiro. Porque o cara, mano, não vai falar de crítica. Dependendo que fosse outra aqui, ia acertar a madeira, o pau, né? Não, mas desculpa, eu tive que ressaltar isso daí. Eu vejo que os músicos de hoje, Lê, eles têm muitas qualidades. Por exemplo, quando eu estudava, era muito difícil você ter material, né? Eu fui ter material quando eu comecei a fazer aula particular, porque o professor que eu estudava me passava, né? Mas eu não sei se foi a tecnologia ou o próprio interesse dos músicos atuais, mas eu vejo que tem uma qualidade muito grande de músicos em todas as áreas. Se você procurar hoje baterista, nos últimos meses agora de pandemia, eu trabalhando de casa, às vezes eu fico trabalhando ali ouvindo um som. E eu tô ouvindo muito batera novo, diferente, muito baixista novo, diferente. Acho que 1 ano e pouco atrás eu comprei uma aula do Danilo Macapá, né? Um menino que tem 26 anos aí hoje, 25, 26 anos, né? Você vê, eu tenho 36 anos fazendo aula com um rapaz de 25. Então, para você ver, eu fiz a aula com o Danilo Macapá, que é um jovem, e ensina muito bem, tem uma didática maravilhosa, coisa que você não encontrava lá atrás, né? Para você estudar, você tinha que procurar videoaula ou material impresso, né? Dos músicos da época, né? Do Pixinga. E lá naquela rua da Teodoro, lá na né? Teodoro Sampaio, né? Eu não saía de lá, né? Vivia lá na Free Note, né? Trazia os métodos pra gente. Lá na Free Note, né? Tem uma loja lá só específica de método, são todos métodos internacionais, só tinha lá. Você não encontrava em lugar nenhum, né? Era importado, né? E então, assim, hoje não. Você vê músicos aí que estão tocando muita coisa. Então, eu não posso dizer que falta. Eu acho que tem, apesar, né, da falta de apoio que tem no Brasil, eu vejo os músicos como guerreiros. Porque jovens hoje deixando, né, suas vidas para tentar agregar valor, né? Era um sonho que eu tinha, por exemplo, né? De tentar, no futuro, ser um agregador de valor. E eu não consegui, né? Com a música. E ver esses músicos hoje, Macapá, o Pipoquinha, por exemplo, né? Que é nordestino também. Né? É um dos músicos que é referência para mim hoje como músico, né? Eu acho que dificilmente vou conseguir tocar o que ele toca. Mas... ver o que ele traz, né? O Pipoquinha, por exemplo, ele toca com orquestra na Alemanha, representa o Brasil em vários países e assim, uma pessoa humilde, tá lá, acho que também fazendo material de ensino, de estudo, e divulga muita coisa. Então eu vejo que tem muita qualidade. Hoje os músicos, eles têm muita informação. Basta cada pessoa pegar aquilo que é melhor para ela naquele momento de estudo, né? Legal, muito bom, mano. Obrigado. É isso aí, galera. Mano, sem palavras, velho. Que é isso, eu que agradeço, meu irmão. Agregou muito aqui. Eu acredito que não só a gente aqui que tá ouvindo aqui, né, a sua experiência, mas isso aqui que você disse é pra gente levar pra vida toda, né? Isso nunca vai ser ultrapassado. As informações, a sua vida, as suas experiências, elas sempre vai ser atuais, né? Cara, sem palavras, né? Para te agradecer, obrigado Eu que agradeço. Por você aceitar esse convite. Eu acredito que nos futuros podcasts aí a gente vai fazer uma rodada e o meu sonho é ter você também aqui. Vamos estar aqui. Para ser um apresentador também. Né? E é isso aí, galera. Agradeço vocês também aí por gastar um pouquinho do tempo de vocês, né? Que hoje o tempo é tão valioso. O ativo mais valioso que tem hoje é o tempo, né? E a atenção, porque se vocês pararam para ouvir a gente
ouvir, né, nas plataformas ou então tá vendo o vídeo, né, assistindo, você cedeu o seu tempo aí. Obrigado, né? E não esquece de dar aquele like, comentar, curtir esse canal aí, que a gente quer trazer muito conteúdo. Comenta aí o que vocês querem ouvir, né? O que vocês desejam aí que a gente possa se preparar para trazer conteúdo mais conteúdo de valor para vocês. É isso aí, gente. Obrigado. Mais uma vez, obrigado aí pelo Júnior aí. Tá aí atrás das câmeras ajudando a gente. Todo o apoio. Tamo junto, gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus.